seja bem-vindo à nossa aula. Eu sou a professora Verônica Aranha. Qual é a disciplina? História e Geografia. Essa aula é para a segunda etapa, com a temática Paisagem Natural e Antrópicas, para o primeiro bimestre. Qual é o objetivo? Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas, tanto no ambiente em que vivemos, como a ação humana na conservação ou degradação dessas áreas. Primeiramente, o que é paisagem? Paisagem é o que os nossos sentidos depreendem da parte de um espaço, ou seja, as sensações que esse espaço determinado nos transmite. Como, por exemplo, a paisagem é tudo aquilo que os sentidos humanos, como quais são os sentidos? O tato, a audição, o olfato, a visão, tudo que esses sentidos podem captar de determinado local. É tudo aquilo que a visão consegue enxergar em uma paisagem. Tudo que a audição escuta de uma paisagem, portanto, tudo que o ser humano consegue sentir é uma paisagem. Por exemplo, aí temos essa imagem que eu trouxe, uma imagem local do Parque Nacional da Amazônia, que ao fechar os nossos olhos nesse momento, poderemos, de acordo com essa imagem, sentir o vento estando nesse local, a água gelada. Então, tudo que está à sua frente, agora mesmo você assistindo a aula, você consegue entender que lá fora da sua casa está passando carros, você pode sentir o barulho deles. Então, isso também é uma paisagem. Você não está vendo, mas você está sentindo. Portanto, por ser a paisagem, ela é tudo aquilo que está ao nosso alcance de percepção. Ele sempre vai ser uma herança, ou seja, ele vai fazer parte da nossa memória, sendo uma espécie de memória do passado. Quais são os tipos de paisagem? O primeiro tipo de paisagem é a paisagem natural, ou seja, que remete à natureza. Esse tipo de paisagem são serra, mar, cascatas, são espaços naturais que não foram modificados pela decorrência dos aspectos climáticos ou outros acontecimentos, como por exemplo a intervenção humana. E a paisagem humanizada? Qual é esse tipo de paisagem? A paisagem humanizada ou modificada é aquela em que claramente é possível vermos a intervenção do homem, tá? Nesse caso, a paisagem ela é modificada para a criação da infraestrutura, como, por exemplo, o planejamento de construções, e como prédios, escolas, hospitais, lojas, prédios, tá? Aí temos uma foto aqui no lado direito da orla de Itaituba, então é visível a modificação que ocorreu ao longo do tempo. A paisagem cultural, ela revela os aspectos culturais de uma extensão territorial. A forma de como ela apresenta sempre vai indicar os costumes e os valores dos seus habitantes. Como, por exemplo, citei aí a tribo indígena, porque a ocupação desse local ela é muito diferente das estruturas criadas para a população que não é indígena. A paisagem cultural, ela é um sistema simbólico. Por quê? Porque ela vai envolver as crenças, valores, hábitos, todas as práticas de um grupo específico. Portanto, ela é uma paisagem modificada que apresenta um sistema cultural por meio das relações dos indivíduos daquela comunidade e da natureza que ali habita. As ações antrópicas no meio ambiente.
A ação antrópica ela diz respeito a uma ação realizada pelo homem. Essa expressão ela ficou bastante conhecida em virtude dos impactos causados no meio ambiente pelas alterações humanas. Então, as ações antrópicas são as ações exercidas pelo ser humano em um determinado ambiente. E essa expressão, como eu falei agora há pouco, ela ficou bastante conhecida, essa ação antrópica, porque surgiu a necessidade de se falar sobre as alterações que vinham sendo causadas no meio ambiente e quais eram os impactos. Quando nos referimos à palavra impacto, é comum que associarmos essa palavra a algo negativo. Porém, é importante eu deixar claro a vocês que quando falamos em impacto, ele vai se referir às consequências ou alterações provocadas no meio ambiente que podem ser tanto positivas como negativas. Agora vejamos alguns exemplos de impactos ambientais agravados pela ação antrópica, ou seja, que foram provocados pelo ser humano. Muitos recursos da natureza vêm sendo usados pelo homem de forma desregrada, demonstrando uma certa despreocupação com a disponibilidade dos recursos do meio ambiente. Com a industrialização associada à mentalidade capitalista de produção e um consumo exagerado por objetos, desencadeou ações que visam apenas a obtenção de lucro, que aumentando então os problemas socioambientais, visto que produzir mais requer explorar mais recursos naturais. Com a ação do homem vem sendo acelerada cada vez mais e a degradação da natureza, vários acontecimentos ocorrem. São exemplos dos impactos ambientais agravados pela ação antrópica. O primeiro, vemos aí o agravamento do aquecimento global. O que é isso? O meio ambiente ele passou a ser alvo de grandes discussões frequentes a partir do século XX. Quando o aquecimento global e a extinção de diversas espécies em todo o mundo e o esgotamento dos recursos naturais, eles tornaram-se pauta dos principais estudos relacionados às ações antrópicas. A maior parte dos estudiosos, eles relacionam o aquecimento global ao excesso dos gases poluentes emitidos para a atmosfera. A camada de gases que se forma acaba impedindo que a radiação solar ela disperse, o que provoca um aquecimento anormal no planeta. As causas do aquecimento global também estão associadas aos desmatamentos e à queima de combustíveis fósseis. O outro é a maré negra, que é o derramamento do petróleo provocado pela extração, que tem prejudicado a vida marinha. As algas não conseguem fazer a fotossíntese, que assim coloca em risco toda a vida marinha. Desflorestamento. O desflorestamento é uma das ações antrópicas mais vista, pois se refere à retirada da vegetação para a agropecuária, para a indústria madeireira. As consequências do desflorestamento são a perda do habitat. Desflorestamento é uma das ações antrópicas mais vistas, que refere-se à retirada da vegetação para a agropecuária ou para a indústria madeireira. As consequências do deflorestamento eles são a perda do habitat de muitas espécies de animais, o empobrecimento dos solos nas regiões em que a vegetação é retirada, a alteração das condições climáticas da região afetada, entre outros problemas ambientais. E o uso inadequado dos recursos hídricos.
A falta de água, ela já é uma realidade em vários locais do mundo, em virtude do uso indevido dos recursos hídricos pelo homem. São exemplos dessas ações que podem afetar a água. O uso irregular para a irrigação e também o uso de agrotóxicos nas lavouras que acabam atingindo o solo e com as águas das chuvas podem chegar aos lençóis freáticos, que assim contamina e prejudica a qualidade da água. A poluição de rios e mares com o derramamento de esgotos e o processo de urbanização. A multiplicação das cidades em razão do crescimento populacional tem causado uma grande alteração no meio ambiente. Muitas das cidades não foram planejadas e assim acabam ocupando grandes áreas de preservação, alterando o curso dos rios e diminuindo a área verde, que é essencial na manutenção da vida humana. As ações antrópicas positivas para o meio ambiente. A primeira aí é o reflorestamento. Essa ação ela visa recuperar as áreas que foram degradadas. O replantio de árvores traz benefício ao solo e à biodiversidade da área e às condições climáticas. O uso de filtros nas indústrias. Usar filtros que diminuem a emissão dos gases poluentes é um ato de grande importância da ação que pode ser adotada pelas indústrias. Utilização dos produtos biodegradáveis. Os produtos biodegradáveis, eles possuem a menor tempo de decomposição e não geram resíduos poluentes. O 4 aí um incentivo de política para a educação ambiental. É necessário mudar a mentalidade da população. Sendo assim, é um grande passo para o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, um grande desafio. E o 5º, recuperação das matas ciliares. Recuperar as matas ciliares é evitar inundações nas grandes cidades e possíveis deslizamentos de terra. As matas ciliares, elas são a cobertura vegetal que desempenha uma função essencial no meio ambiente, pois ela vai estabilizar os solos, evitando erosões e, consequentemente, elas ajudam na qualidade da água e da biodiversidade da região. Conclusão: ações de impactos positivos no meio ambiente não tão distante da nossa realidade, que nós podemos fazer poupar energia, usar a água de forma consciente, criar hábito da coleta de lixo de forma seletiva, não descartar o lixo nas ruas e nos rios, evitando assim inundações e problemas ecológicos, evitando o uso de produtos descartáveis, bem como sacolas plásticas, porque a paisagem natural ela é indispensável para a proteção do meio ambiente, mas a humanização de alguns espaços também não pode ser facilmente dispensada. Uma vez que muitas construções elas visam o bem-estar e propiciam melhores condições para os seres humanos. Conservar as paisagens, por sua vez, para a valorização da identidade de uma sociedade, ou seja, valorizar os costumes, os hábitos da nossa localidade. Portanto, é indispensável que o uso dos materiais naturais sejam de forma sustentável. Um grande abraço, essa foi a nossa aula e até a próxima.